Lucas 5, a partir do versículo 1, olha o que diz o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ele ensinava do barco para a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto. Dá uma mexida só aqui, acho que está reverberando muito, eu não sei o que é aqui, tá? E eu já estou rouco, está atrapalhando um pouquinho, mas me ajuda aí, Vilma, obrigado. Então, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco para a multidão. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca e do peixe que haviam pescado. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Essa mensagem ela traz um pouco do conteúdo de um livro muito bom, o livro do pastor Renan de Mello, que fala de Simão Pedro e outros relatos sobre a vida. E aqui eu quero rapidamente traçar com você o chamado de um dos craques, de um dos discípulos, de um dos atacantes da equipe que Jesus convocou. O nome dele era Pedro. Coloca a foto do Pedro para mim, por favor. Pronto. Está vendo? Essa é a ilustração que nós temos no álbum de figurinhas feito pelo João Pedro. João Pedro, está vendo? Já rimou tudo. E aqui é uma das figurinhas que cita e mostra a pesca maravilhosa, e tem um destaque e uma descrição lá no álbum de figurinhas. É um trabalho muito extraordinário. Obrigado pela tela. Quando nós lemos esse texto, que Jesus entra no barco de Pedro, manda ele jogar rede, depois ele larga tudo e segue Jesus, e Jesus de fato fala que: você é meu discípulo, eu vou te fazer não apenas pescador de homens, de peixes que você é, mas eu vou te transformar em pescador de homens. A gente tem a tendência a pensar que esse relato é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, porque a gente acha que toda vez que Jesus encontra com alguém, a pessoa automaticamente, de primeira, instantaneamente, larga tudo que ela tem para seguir Jesus. Só que essa não é a realidade não necessariamente desse texto, mas eu quero trazer um contexto para você. Essa não é a primeira vez que Jesus tem um encontro com Pedro. Nos relatos bíblicos, essa é a terceira vez que Jesus tem um encontro com Simão Pedro. A primeira vez que Jesus encontra Simão Pedro é porque o seu irmão André, que era seguidor de João Batista, e vê João Batista batizando Jesus, e João Batista fala assim: esse é o Cordeiro, aquele que veio tirar o pecado do mundo, esse é o Messias, esse é quem eu precedi, eu era apenas uma voz que clamava no deserto. Então André, ele sai dali, vai para sua casa e fala assim: Pedro, eu preciso te apresentar para alguém, nós encontramos o Messias. Então André, irmão de Simão Pedro, pega Pedro pelas mãos e leva-o até um local onde Jesus está.
Quando André está trazendo Simão Pedro e ele entra no ambiente onde Jesus está, ele nem apresenta Pedro para Jesus, ele nem precisa. De longe Jesus olha para Simão Pedro e fala assim, ó, você é Simão, filho de Jonas. Em outras palavras, Jesus está falando, eu conheço o teu passado. Eu sei de onde você veio, eu conheço a tua família, mas Jesus vai além, ele fala, você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado de Cefas, de Pedro, porque eu não apenas conheço o seu passado, mas eu já sei o que vai acontecer no seu futuro. Aleluia! Que lindo! Primeiro encontro de Jesus com Simão, é que nem ele chegar num culto de oração das irmãs de Coque, que ela fala, eis que te digo. Jesus não falou, eis que te digo. Jesus já disse. Você é Simão Bar-Jonas, mas você será chamado de Cefas, de Pedro. Você entende que troca de nome é algo difícil? Vai tentar trocar o seu nome para Neymar Júnior, para Richarlison. Você não consegue, você tem que ter atestado. Tem alguém na família que tem esse sobrenome? Qual é a razão de você trocar? Hoje é muito difícil você trocar de nome, inclusive naquele tempo que o nome era algo que dava o significado e a identidade de uma pessoa e da sua família. Mas Jesus falou o seguinte, você não será mais chamado de Simão, você será Pedro, porque depois desse encontro, você não tem ideia do que eu vou fazer na sua vida. Você entende que quando nós encontramos com Jesus, Ele não muda apenas o nosso destino, mas nomes, destinos, futuros, projetos, sonhos, identidades são transformadas através de um simples encontro. Meu irmão, se fosse comigo, já entregando o mistério de cara, antes de eu me apresentar, eu já ia falar, quem é esse homem? Eu preciso aceitar e seguir esse homem. Pedro, Simão aqui, seguiu Jesus no primeiro encontro? Não. Converteu? Não. Teve apelo, ele veio para frente? Não veio. Mas aí teve um segundo encontro. No segundo encontro, Jesus agora entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Então, na primeira experiência que Simão tem com Jesus, Jesus fala o passado e o futuro, Jesus revela, Jesus entrega mistério para ele. E no segundo, Jesus mostra o seu poder, curando a sogra dele instantaneamente. A minha pergunta para você é, e Simão, depois dele curar a sogra, começou a seguir Jesus? Talvez se seguisse, deixava de seguir, só porque curou a sogra, né? Eu amo a minha sogra, nada contra, e a minha esposa ama a sogra dela, em nome de Jesus, né, meu amor? Olha o poder, olha a intimidade. Olha o que aconteceu com Simão no primeiro encontro e com Simão no segundo encontro. A minha pergunta para você é, e ele se tornou seguidor de Jesus? E Simão, ele se converteu? Ele passou a ser um discípulo? Não, não. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de tempo. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de dedicação. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de intimidade. Algumas pessoas precisam de mais encontros com Jesus. Mas pastor, eu estou há 10 anos trazendo aquele homem, aquela mulher, aquele filho, aquela filha, aquele primo, aquele pai. Continue trazendo, porque em um desses encontros, o Senhor Jesus vai transformar a vida dessa pessoa. Porque o Senhor falou, já tive o primeiro, já tive o segundo, já me revelei, eu já mostrei meu poder, já mostrei a minha autoridade, a minha presciência, a minha onisciência, mas eu vou fazer mais. Aí num certo dia, Simão estava pescando com seu irmão André e com seus parceiros de negócio, Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles estavam pescando e passaram a noite inteira sem pescar nada. Uma pescaria frustrada, uma pescaria ruim. Então eles voltam, param e atracam no trapiche, na doca, o seu barco. Não tiram peixes porque não pescaram nada, mas pegam uma rede sem nada. Talvez pegaram apenas algas, apenas lixo de mar e começam a limpar as redes. Por que eles limpam a rede? Porque eles não vão voltar tão cedo a pescar. Porque se fossem voltar na noite seguinte, não deixariam dentro do barco. Não pescamos nada. Não está ocupada, não está cheia, deixa lá, tivemos um resultado ruim, nós vamos voltar e vamos ter uma pescaria melhor. Mas eles, quando tiram a rede e começam a lavar, estão indicando, nós não necessariamente vamos desistir de pescar, mas não vamos pescar tão cedo, porque fomos frustrados, porque tivemos um encontro que não deu certo. Aí no momento que eles estão pensando em parar por tempo indeterminado, quem aparece? Jesus. Eu amo Jesus.
Porque Ele é especialista em aparecer na nossa vida no momento que a gente está lavando as redes. Ele é especialista em aparecer na nossa vida no momento que a gente está pendurando as chuteiras. Ele é especialista em entrar na nossa casa, em entrar na nossa vida no momento que a gente fala: eu não aguento mais. Quem sabe alguém chegou essa noite hoje com essa postura. Você veio para cá, lavando as redes, o Senhor está entrando agora na tua vida e está falando: ei, não lava ainda não, pega a mão nessa rede porque eu vou te colocar no barco, você vai lançar e eu vou mudar daqui para frente os resultados da tua vida. O Senhor Jesus chega diante de Simão e fala: posso entrar no seu barco? É interessante que o texto diz que o Senhor Jesus, ao estar no lago de Genezaré, estava pregando, uma multidão estava o pressionando. Então imagine isso, uma multidão como vocês aqui, ouvindo a pregação de Jesus. Aqui atrás existe água, existe um mar, e Jesus não consegue mais andar, ele não consegue achar um ambiente próprio para poder projetar a sua voz e pregar para as pessoas. Por isso que ele quer um barco, porque ele vai entrar nesse barco e fazer desse barco um púlpito de pregação. Então quando ele olha para trás, o texto diz que ele encontra e vê 2 barcos, e desses 2 barcos ele entra no barco de Simão. É bem necessário dizer para você que naquele tempo não existia moto, não existia carro, não existia caminhão, não existia ferrovia. A única maneira das pessoas pescarem, se transportar, levar mercadorias, é pela água. Ainda mais estando onde eles estavam, então o mar da Galileia, o lago de Genezaré, era um local onde muitas embarcações ficavam fazendo esse trânsito de pessoas, de mercadorias, de vendas, de pesca, de outras modalidades. Então, alguns estudiosos vão dizer que naquele tempo de Jesus havia naquele lago aproximadamente 3.000 barcos. Olha que interessante, 3.000. Aí o texto vai me dizer que de 3.000 Jesus olha para trás e vê 2, de 2 ele entra em 1. Você entende que Jesus não te usa por falta de opção? Opção e barco para entrar, Jesus tem um monte, mas por alguma razão ele escolheu o seu barco para entrar. Você está entendendo que de 8 milhões de habitantes na terra, o Senhor olha para trás e olha para você e fala: posso entrar no barco da tua vida? Eu posso entrar na sua casa? Ele poderia entrar em qualquer outra casa, em qualquer outro barco, em qualquer outra vida, mas ele olhou para você e falou: eu posso entrar na tua vida? Oh, louva a Deus. No dia que ele olhou para mim orando, com uns 9 a 8 anos de idade, lá em Manaus, no Amazonas, eu de joelho, porque naquele tempo era assim, não é? Irmã Lindomar, todo mundo de joelho, começa a orar, começa a abrir a boca para falar em línguas, que hoje o Senhor vai batizar com o Espírito Santo no cultinho das crianças. Naquele dia, o Senhor Jesus olhou para a minha vida e falou: André, eu vou entrar no teu barco. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus porque Ele olhou e te escolheu? Ele tinha outra opção, meu irmão. Ele tinha outro pastor para colocar no meu lugar. Ele tinha talvez outras pessoas para estar na igreja onde você está, mas ele olhou para você e falou: é você que eu escolhi. Não foi, acho que há 2, 3 semanas atrás que falaram que o mundo chegou à marca de 8 bilhões de habitantes. De 8 bilhões de habitantes, o Senhor olhou para a sua vida. Você tem valor para o Senhor. Você é importante para Deus. Ele olhou em você um potencial muito grande. Que potencial é esse? Ele quer entrar no teu barco. Para quê? Para um propósito. Para qual propósito? Pelo mesmo propósito que ele usou o barco de Simão. Ele precisava de um púlpito para pregar o evangelho. É por isso que ele entrou na sua vida, porque a sua vida é um púlpito de pregação do evangelho do Senhor. As pessoas, quando olharem para a sua vida, vão ver o testemunho de transformação e de mudança que Deus fez. E a sua vida será um altar de pregação do evangelho. Pastor, mas eu estou passando por tantas dificuldades. E Simão não estava? Depois de uma pesca frustrada, depois de não ter resultado nenhum, você acha que você só prega quando você tem bons resultados? Mal você sabe. Eu posso falar isso porque a minha vida é um altar e um púlpito de pregação do Senhor. Os irmãos conhecem a minha vida e minha família. Eu tenho uma filha que fez 9 anos de idade. Ela não fala ainda. Quer dizer, já falou algumas palavras para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aí as pessoas vão olhar para mim e vão falar: mas pastor, como é que você prega sobre milagre se você está precisando de milagre na sua casa? Porque Deus vai fazer da minha dificuldade um púlpito de pregação dos milagres e da graça
e da misericórdia que Ele tem na minha vida. Pastor, eu estou passando por tanta dificuldade. Quem olha para a dificuldade vai ver também a vitória, e quando verem a vitória vão falar: só Deus na vida dele, só Deus na vida dela. Nós passamos por escassez, por frustração, por dificuldades, não para a gente perder e sair da fé, porque isso vai se tornar o maior testemunho da nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus, porque o critério de escolha de Deus é diferente do critério da escolha humana. Você lembra que Jesus falou: você é Simão, filho de Jonas, conheço o seu passado. Isso é muito significativo, mas melhor do que isso foi a frase seguinte: mas você será Cefas, porque eu também conheço o teu futuro. Porque se fôssemos nós, a gente nunca escolheria o barco de Pedro para pregar. A gente nunca escolheria o barco de Pedro para entrar. Por quê? Porque nós queremos participar de um time vencedor. Eu não gostaria de ser titular, camisa 10, do time do Catar. Eu prefiro ser reserva do time do Brasil. Por quê? Porque eu quero estar dentro de um local onde o time está ganhando. Nós somos assim. Eu não quero estar naquele time porque aquele time perdeu muito, porque aquele time é ruim demais, porque aquele time não dá em nada. E muitas pessoas poderiam olhar para a vida de Pedro, para o barco de Pedro, e falar assim: eu não quero fazer parte, eu não quero entrar no barco desse cara. Não sabe nem pescar direito, não teve resultado nenhum, não pegou nenhum peixe. Então você entende que o homem julga uma pessoa pelo resultado pregresso, pelo histórico de falhas. Ele é ruim, ele não conseguiu nada até agora, ele não teve nenhum sucesso até agora. Mas o mesmo Jesus que conhece o teu passado, porque ele sabe que você é Simão, filho de Jonas, ele conhece também o teu futuro, porque ele sabe que você vai se tornar em Cefas. Então você tem que entender que quando Jesus escolhe alguém, não é pelas falhas do passado, mas pelas conquistas do futuro. Só homem vai olhar para trás e falar: não quero andar com esse cara, não vou escolher ele, não vou chamar, porque ele só faz coisa ruim, nunca teve um sucesso. Aí Jesus fala: é você mesmo. Por quê? Porque eu conheço o sucesso que você vai ter lá na frente, porque eu conheço o teu futuro, porque eu sei o teu potencial. Então entenda isso: Deus não te escolhe pelos teus fracassos do passado, Deus te escolhe pelo potencial do teu futuro, pelo tamanho do projeto que Ele tem na tua vida. É por isso eu gosto daquela música do Midian que canta, né? Eu estou com voz ruim para cantar, mas ela fala assim, ó: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está... Me ajuda a cantar. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E mandou a ti. Quem mandou largar a rede? Deus manda falar isso. Quem mandou vocês parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua honra. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Você sabe o que é honra? Sabe o que é honra? No calendário humano, honra é reconhecimento prestado em homenagem a alguém por conduta ou por feito exemplar pregresso. Ou seja, as pessoas olham as conquistas do passado, as pessoas olham o histórico pregresso exemplar, e baseado no que as pessoas já fizeram no passado, eles honram as pessoas. Só que Jesus não. Jesus não te honra baseado no teu passado, Jesus honra baseado no futuro, meu irmão. É por isso que às vezes a gente não entende Deus, porque Deus escolhe umas pessoas e confunde a gente, porque Deus levanta pastor, Deus levanta pregador, cantor, a gente olha e fala assim: como é que Deus escolheu esse camarada?
Como é que Deus escolheu essa mulher? Eu conheço a vida dela, eu conheço o passado dela, eu conheço a sujeira dela, eu conheço que ele já está todo queimado. Como é que Deus fez isso? Se esse homem está todo queimado, é porque você está olhando para o passado dele. Deus está olhando para o futuro dele. Futuro dele. Nunca julgue alguém pelo passado, quando Deus já está olhando lá na frente e está falando: eu sei que tu é filho de Jonas, mas você vai ser Cefas. Eu sei que você é Simão, mas eu vou te transformar em Pedro. Quem transforma é Deus. E Deus, quando transforma, Ele te coloca num projeto que nem você conhece. Aleluia. Então para de julgar alguém pelos erros do passado. Começa a ver o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, porque essa pessoa tem um futuro brilhante. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Então, pastor, Deus me escolheu, pastor, para ser um púlpito da pregação? Sim, ele estava precisando de um púlpito, por isso ele subiu no barco de Simão. Mas você percebe que quando Jesus estava no barco, Jesus está pregando cura, milagre, multiplicação, frutificação. Imagino Jesus pregando tudo isso. Mas ele está pregando em um púlpito frustrado. Não é uma loucura isso? Deus está falando de resultado e frutificação em um local onde não tem resultado e nem tem frutificação. Por isso que eu falo que Deus tem misericórdia de pregador. Eu não prego a minha vida, porque se eu pregasse a minha vida, poucas pessoas seriam edificadas. Eu prego Jesus, porque quando eu prego Jesus, toda a igreja é edificada. Mas você entende que às vezes Deus primeiro usa o barco vazio para pregar de multiplicação para os outros, porque antes dele te abençoar, ele vai usar a tua vida para abençoar alguém primeiro. Você entende que às vezes você está passando por dificuldades financeiras, mas você está pregando prosperidade? Você entende? Eu postei esses outros dias isso. Deus escolhe o profeta rebelde Jonas para pregar para um povo em Nínive rebelde. Por quê? Porque a mensagem de Deus não é só para alcançar o receptor, mas o emissor. Porque quando Deus está pregando e falando com você, primeiro Ele está tocando a minha vida. Eu não estou pregando baseado no meu exemplo, eu estou pregando a palavra de Deus, porque Ele não prega só para você, Ele prega também para mim. Às vezes existem situações na minha vida que são vazias, e dessas situações Deus usa a minha boca para multiplicar na sua vida, porque Ele quer que eu seja para você tudo aquilo que Ele é para mim. Experimenta isso. Eu quero que você seja para alguém tudo aquilo que um dia eu serei para você. É por isso que mesmo doente você tem que orar por cura. É por isso que mesmo quebrado, liso, você tem que orar por prosperidade. É por isso que às vezes com dificuldade na sua família, você tem que orar por reconstrução familiar, porque Deus quer que você seja para alguém tudo aquilo que Ele vai ser na sua vida. Eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por isso. Se eu não me engano, não vou lembrar o texto, mas se eu não me engano foi Abraão que foi chamado a uma casa que nenhuma das mulheres poderiam ter filhos. Nenhuma. Depois encontro o texto até o final. O pastor Rodolfo é minha enciclopédia, é meu Google. Ele encontra o texto para mim, mas chamam Abraão para uma casa onde nenhuma das mulheres, se não me engano 6 ou 7, as filhas, eu não estou lembrando bem o nome, mas ninguém pode ter filhos. Aí sabe o que Abraão faz? Ele ora para que Deus venha abrir a matre das mulheres, e todas as mulheres abrem, frutificam e têm filhos. Detalhe, a sua mulher, Sara, é estéril. Não é porque lá em casa eu estou vazio que eu não posso falar uma palavra que vai transformar a sua casa. Não é porque na minha casa eu estou em falta que eu não posso usar a autoridade da palavra para pregar. Eu não estou falando de falsos profetas que não vivem o que pregam. Eu estou falando de alguém que vive o que prega, mas ainda não tem o resultado, porque o resultado de amanhã é feito pelo que eu estou plantando hoje. Então às vezes você está olhando para a minha vida. Cuidado ao julgar pessoas. Cuidado. Você entende que existe aquele texto? Tem nada a ver com meus bolsos aqui, mas Deus está colocando no meu coração. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então às vezes a pessoa tem um passado ruim, mas você não sabe. Aí você julga que ela não tem resultado. É porque ela está colhendo só agora aquilo que ela plantou no passado. Por isso que eu falo, não julgue uma pessoa pelo que ela está colhendo. Julgue a pessoa pelo que ela está plantando. Eu posso até estar colhendo as minhas decisões erradas do passado. Mas quando o Senhor Jesus me salvou e entrou no meu barco, eu passei a fazer decisões certas. Então não me julgue pelo que eu estou colhendo agora, julgue pelo que eu estou plantando agora, porque amanhã eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje.
Deus manda falar isso para algumas pessoas que ainda não sabem, pastor, por que eu estou vivendo? Às vezes por alguma dificuldade. Porque você não planta hoje e colhe amanhã, demora algum tempo. Quem sabe você está colhendo algo que foi plantado há 10 anos atrás. Mas desde que o Senhor Jesus entrou na sua vida, você começou a colocar boas sementes no solo. E na hora certa vai chegar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Aí ele prega. Esse texto mesmo é Abraão? Não. Gênesis 20, 17. Qual é o nome da casa que ele está? De Abimeleque. Quantas filhas ele tem? 7 filhas. A sua esposa não pode ter filhos, mas ele ora e 7 matriz são abertas e elas têm filho. Deus usa o nosso barco vazio como púlpito de transformação. Eu sinto a presença de Deus, porque teve muita gente que está aqui, está vazio aqui. Deus está falando, eu quero te usar vazio. Eu quero te usar vazio, porque eu vou transformar a tua vida. Eu vou dar um testemunho de transformação extraordinário para você, sabe? Aleluias, aleluias, aleluia. Abaixo andarás, turamacha andarás, orabaixo cantarabás. É por isso que eu não canso de falar. Eu não falo para me exaltar, porque isso aqui não tem nada a ver com a exaltação do meu nome, mas o nome do Senhor. Quando eu descobri e entendi um pouco do diagnóstico da minha filha, eu iniciei com alguns amigos um projeto infantil chamado 3 Palavrinhas. Então, da minha dor de ver minha filha só vendo uma galinha azul cantando papapó, eu não se comunicava, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E nós fizemos um projeto chamado 3 Palavrinhas. Hoje o 3 Palavrinhas alcança 6,5 milhões de pessoas por dia, só no YouTube. De onde é que nasceu esse altar de propagação do Evangelho? De um barco vazio. De uma dor. Deus vai usar a tua maior dor e transformar ela na tua maior vitória. O meu Deus, Ele é profissional em ressignificar dores, ressignificar dificuldades. Quando o povo sai do Egito e Moisés o tira, ele tem que abrir o mar vermelho, porque o mar, a água, é um impedimento. O mar, a água, é uma barreira para que eles alcancem o propósito e o projeto e o chamado que eles têm da promessa. Mas depois de abrir o mar vermelho, eles entram num deserto. O que você mais precisa para sobreviver no deserto? Ué, quer dizer que a barreira lá de trás agora é o que vai te manter vivo aqui na frente? Quer dizer que a frustração lá de trás vai ser o teu chamado aqui na frente? Quer dizer que teu barco vazio lá atrás vai ser o teu testemunho na frente? Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está pregando e falando aqui na igreja? Deus quer falar assim, ó, eu quero pegar a tua maior dor, a tua maior dificuldade, e eu vou ressignificar aquilo que era barreira, vai se transformar a tua sobrevivência. Aleluias. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Depois da pregação, Jesus entrou no barco de Simão, pregou para o povo recebeu. Não sei se Jesus fez apelo. Um monte de gente aceitou a ele mesmo. E ele olhou para o lado. A minha pergunta é, nesse apelo, Pedro aceitou a Jesus? Não. Que coração de pedra. Por isso que é Pedro. Primeiro Jesus revela o passado e o futuro. Depois Jesus entra na casa e cura. Depois Jesus prega e ele vê uma multidão sendo abençoada. E nem assim ele aceita Jesus. Aí Jesus falou, agora é comigo. E aqui eu pego a frase do pastor Elvis Breves. Você antes era multidão e seguidor, mas agora eu vou te tornar um discípulo. Por isso, toca para o fundo do mar. Porque com multidão eu falo no raso, mas com discípulo eu falo no profundo. Vai para o fundo, Pedro, rema. Ele vai remando e quando ele chega num certo lugar, o Senhor é aqui. Pega a tua rede e lança novamente. Ele fala, Senhor, tu não entendes, eu estive aqui a madrugada inteira, eu com a minha equipe profissional de pesca, pastor, Deus, eu tenho
uma limitada, eu tenho uma empresa, eu vivo disso, eu sou profissional. Então, Senhor, tem que entender que ontem eu estava de madrugada aqui, na hora certa, com as pessoas certas, com o equipamento certo, lancei tudo certinho e o resultado deu errado. Aí você fala, então lança de novo. Aí ele fala assim, ó, sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. Glória a Deus, porque é uma frase de impacto, não é de Jesus? De Pedro, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia. Não, isso não é uma palavra de impacto, é uma palavra de desconfiança. Para entender o contexto. Senhor, eu pesquei com profissionais e não deu resultado. Já que tu está mandando, eu vou mandar. Mas se não pegar nada, a vergonha é tua. Se não pegar nada, eu vou tirar uma foto e vou dizer, não fui eu que fiz, não fui eu que falei, não foste tu. É sobre a tua palavra, responsabilidade é tua. A vergonha, se não pegar nada, será tua. Por quê? Porque agora, o que Jesus está propondo? Pedro está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Jesus não era pescador, era carpinteiro. Mas Jesus fala assim, lança a rede. E qual é o resultado? Maior pesca da vida dele. A gente está quase no fim de 2022. E tem muita gente falando, e aí? Está indo na igreja sempre? Está louvando a Deus? Está dando dízimo oferta? Nada aconteceu? Nada virou? Nada mudou? Por isso que eu falo para você que ainda existe muito tempo para Deus te dar o maior resultado da tua vida. Seja para te abençoar, ou seja para provar para esses linguarudos. Tem muito linguarudo, tem muito fofoqueiro que olha para a sua vida e quer julgar a sua vida. Às vezes dá vontade de cantar sabor de mel, sim. Às vezes Deus vai te dar um resultado só para calar a boca de Satanás e de alguns fofoqueiros que falam, não está dando em nada nessa tua fé, o Senhor vai mudar o teu resultado. E você ainda esse ano poderá ter a melhor pesca da tua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aí ele puxa. Aí o texto vai falar assim, pastor Rocha, que quando ele puxa vinha tanto peixe que as redes estavam rompendo. É peixe, irmão. Deixa eu abrir aqui o texto, que tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para você. O versículo 6. Eu estou falando isso aqui, é um relato do Evangelho de Lucas. Lucas é um doutor, é um médico, um homem, talvez, de todos que estiveram ali próximos e escreveram textos bíblicos, o mais brilhante, o mais entendido, o mais capacitado. Ele escreveu na língua dele, natural em grego, então não tem como ele errar nas coisas, nos relatos. Você imagina, um médico, quando ele escreve, a gente nem entende às vezes, mas ele fala palavras difíceis, porque ele é tão cirúrgico. Ele é tão detalhado que não tem como interpretar ele errado. Aí olha o que o doutor Lucas vai escrever para a gente no versículo 6. E fazendo assim, depois de lançar a rede, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. Quem olha primeiro vai falar assim, tem um erro aí, pastor. Aonde? Peixe não se colhe, peixe se pesca. Como é que eles colheram uma grande quantidade de peixe? Eu nunca vi o cara plantar tucunaré e colher tucunaré. Tucunaré não se colhe, tucunaré se pesca. Por que o doutor Lucas, escrevendo na sua língua que mais domina, entendedor, vai falar que eles colheram uma grande quantidade de peixe? Simples, porque isso aqui não foi uma pesca, isso foi uma colheita. Você tem que entender, isso aqui Deus é maravilhoso. Você tem que entender o conceito de colheita. A Bíblia já fala, tudo aquilo que você plantar, certamente você. Então não tem como eu colher algo que eu não plantei antes. É por isso que é uma colheita. Aí você vai perguntar, mas pastor, o que Pedro plantou para colher um barco cheio de peixe? Ele plantou um barco vazio e frustrado. Jesus estava precisando pregar. Pedro, me ajuda a pregar. Senhor, está aqui, eu te dou de oferta o meu barco. O Senhor Jesus continua querendo pregar. E Ele está sondando corações de ofertantes, de dizimistas, de bons mordomos, para falar, você tem coragem de me dar o que você tem? Mas eu tenho pouco, pode ser vazio. Pode ser um pouquinho, me dá. Porque toda vez que você dá algo para Deus, Ele nunca te devolve menor, Ele sempre te devolve maior. Deus nunca pede algo de você para arrancar, para diminuir, para subtrair, para dividir, não. Quando Deus pede algo para você, é sempre para melhorar, para aumentar e para te devolver depois.
Aleluias. Abraão, eu quero o seu filho Isaque. Que oferta dura, hein? Abraão sobe o Moriá, preparado, com todas essas ferramentas, para dar de oferta o seu único filho, que na verdade nem dele era, ele não podia ter filhos. Então você tem que entender de começo, que tudo que você tem não é seu, foi Deus que te deu. Então toda vez que Deus vai pedir alguma coisa, Ele não está pedindo algo seu, Ele está falando assim, devolve um pouquinho do que é meu. Aí Ele fala, eu quero o teu filho Isaque. Ele sobe e Ele entrega o filho Isaque de oferta. Mas lembra que eu falei que toda vez que Deus te pede algo, não é para arrancar de você, é para aumentar e te devolver? Minha pergunta é, quando eles desceram o Moriá, Isaque estava morto ou estava vivo? Então ele sobe para dar Isaque. Quando ele desce do Moriá, ele desce com quem? Com Isaque. Aí Deus fala, gostei da tua oferta, Abraão, porque tu me ofertou o teu filho Isaque, eu não te farei só apenas o pai dele, mas você será o pai de uma grande nação. Você está entendendo? Vocês estão entendendo a dimensão daquilo que Deus quer fazer na vida de vocês quando vocês ofertam para Ele o que você tem? Mas é a única coisa que eu tenho. Isaque era o único filho de Abraão, mas quando ele ofertou para Deus, Deus falou, eu vou te dar uma nação inteira e você será conhecido como pai de nação. Vocês lembram? Chegou um menino, Jesus está com uma grande multidão, está ficando tarde. O menino tem 5 pães e 2 peixes. É tudo que o menino tem. Aí o Senhor Jesus fala, me dá. O menino dá para ele. O que Jesus faz? Jesus aumenta. Jesus multiplica. E Jesus devolve. Porque Jesus nunca te pede para arrancar. Ele te pede para multiplicar. Você lembra quando ele vai com uma mulher samaritana no poço? Ele fala, me dá água. O que Jesus fez com ela? Tornou ela uma fonte. O que é melhor, um copo de água ou uma fonte? Porque ela estava disposta a dar um copo de água para Jesus, Jesus tornou ela uma fonte de água viva. Você está disposto a dar a vida frustrada, casamento frustrado, chamado frustrado, o barco vazio, como oferta a Deus? Entregue a Deus, deixe Ele usar a tua vida para pregar o Evangelho, que Ele vai melhorar, Ele vai multiplicar, Ele vai aumentar, Ele vai abençoar outras vidas, e quando você receber, vai ser muito maior do que quando Ele pediu. Aleluias. Por isso, para terminar, o pessoal do louvor pode subir. Esse não é um único evento que Jesus e Pedro estão juntos num contexto de pesca. Existe um outro evento muito interessante, que a Bíblia fala que cobradores de impostos vão até onde Jesus está e perguntam para Pedro, vem aqui, o seu mestre não paga imposto não? Ele não vai dar dinheiro não? Ele não vai recolher um imposto de renda não? Aí ele vai até Jesus e Jesus já sabe. Jesus fala, não tem problema não, vamos pagar. A gente está aqui para dever um homem não? Faz o seguinte, pega uma vara de pesca, vai ali, e o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda ali dentro. Você pega essa moeda e você paga a dívida que você e que todos nós temos. E aqui eu termino com algumas lições desse texto. Você entende que Pedro era pescador. Onde foi que Pedro encontrou dinheiro, recurso para pagar o imposto? Na pesca. Posso profetizar isso na sua vida? Deus vai te usar e vai te fazer prosperar e fazer você ganhar dinheiro na sua área de trabalho. Isso aqui é profético. Porque num ano como esse, muita gente que estudou a vida inteira, se especializou, fez mestrado, aí veio a pandemia e parou e fechou. Nada contra trabalho por aplicativo, para mim isso também é honrado, mas às vezes é frustrante para a gente ter que ir para uma área de trabalho que não tem nada a ver com aquilo que nós nos preparamos e gostamos de fazer. Então tem muita gente que dedicou a vida inteira para uma área, mas quando se vê trabalhando em outra área. Deus me trouxe hoje e Ele derrama sobre mim uma autoridade, uma unção para profetizar sobre a sua vida. No próximo tempo Deus vai te mandar pescar, Deus vai abrir uma oportunidade e você vai viver, e você vai sobreviver, e você vai ganhar dinheiro, e você vai ser farto, e você vai ser rico, e você vai ser próspero dentro da área que você atua.
dentro da área que você se especializou. Deus vai usar o que você sabe fazer para você ganhar dinheiro. Aí, claro, Jesus sabia que Pedro era pescador, e pescador conhece de peixe, está acostumado. Então, a ordem de Jesus é muito explícita, pastor Isaías, porque ele fala assim, ó, tu vai pegar o primeiro peixe. Ele não falou, tu vai pegar um peixe, é o primeiro. Porque se é para pagar um imposto, se eu preciso de muito dinheiro, Pedro ia falar assim, ele ia pegar e ia vir uma tainha. Ele falou, não, eu preciso o dinheiro que eu preciso é muito maior, não está dentro dessa tainha não. Ele ia de alguma forma ter preconceito com o tamanho do peixe. Então ele ia buscar o maior peixe possível para trazer de volta, ou para achar na boca do maior peixe o dinheiro que ele precisava. Mas Jesus fala assim, não, você vai pescar e da boca do primeiro peixe você vai pegar o dinheiro, vai pagar os impostos. E eu quero profetizar isso na sua vida também. O seu milagre, que às vezes você espera vir de um chefe, do pastor, do maioral, do CEO, você sabia que Deus vai usar um peixe pequeno para te abençoar? Não diminua peixe pequeno. Não diminua o peixe pequeno. Peixe grande na Bíblia engole profeta. Mas peixe pequeno paga imposto. Porque aquilo que Deus está procurando não é o que está por fora, é o que está por dentro. Porque quando você está numa sala de reuniões, não é? Às vezes eu já me vi colocado em algumas reuniões que eu olhei para o lado, eu vi o nome de quem estava e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui nessa sala? Vai lá em Brasília, a reunião, eu olho para mim e falo, rapaz, eu vim lá do Amazonas, do Parque 10, Conjunto Castelo Branco, da Rua 7. Eu estudava num colégio chamado Aldeia do Curumim. O que eu estou fazendo aqui em Brasília, nessa sala, com um monte de gente importante? Eu olho para mim e falo, aqui nessa sala só tem peixe grande. Mas Deus está me falando que Ele vai começar um momento na minha vida e na sua vida, que Ele vai parar de usar peixe grande e vai começar a usar peixe pequeno para te abençoar. É o que tem dentro. É o que tem dentro. Eu vou contar até 3. Será que os peixes pequenos podem dar um pulo e dar um glória a Deus aqui nesse e ficar em pé? 1, 2, 3. Se o valor que está por dentro, não que está por fora, ele só encontrou o valor quando ele abriu a boca. Não, você como pentecostal já era para ter entendido, dar glória a Deus. Quando a gente não tem muito o que oferecer, né? Pastor, eu não tenho muito. Será que você tem um pulmão? Será que você tem ar? Para muitos, você não tem muito o que oferecer, mas Deus acabou de mostrar, não é o que está fora, é o que está dentro. Quando você abre a sua boca, você mostra para Deus o real valor que existe aí dentro. Não tem como você mostrar o valor que você tem com a sua boca fechada. Porque quando a gente é peixe pequeno, a gente tem que abrir a boca mesmo. A minha esposa abre a boca, eu abro a boca. Por quê? Porque eu sou muito pequenininho, mas quando eu abro a boca, Deus encontra algo de grande valor dentro da minha vida. É quando eu louvo, é quando eu prego, é quando eu canto, é quando eu exalto o nome do Senhor. Se prepare, você que é peixe pequeno, Deus vai começar a te usar para abençoar tanta gente. Aleluia. Aleluia. Eles chegam, tiram a maior pesca da vida deles. Aí o Senhor fala, tá aí o resultado, top, grande, muita coisa. Mas Pedro, não é isso que eu quero para a tua vida não. Você é pescador de homens, você é pescador de peixes. Mas eu quero te fazer pescador de homens. Qual é a diferença, pastor? Simples. Pastor Renan vai falar assim: peixe você pesca vivo para morrer. E homem? Homem você pesca morto no pecado, para dar para ele a vida eterna. Essa noite, Deus está levantando e chamando pescadores de homens. Pessoas que querem usar a sua vida para pregar o Evangelho. Você entende que a sua vida não precisa estar perfeita para você pregar? Você apenas precisa estar disponível para você pregar. O pastor Elvis falou isso e para mim foi uma surpresa. O pastor Rodolfo falou isso, o pastor Elvis corroborou. E eu vou ser o hat-trick, vou falar pela terceira vez.
talvez a maior bênção da vida de Pedro foi não ter resultado. Porque se ele tivesse um barco cheio de peixe, ele ia chegar na doca, o Senhor Jesus ia falar, eu posso usar o teu barco? Ele ia falar, não dá não, por quê? Porque tem muito peixe, deixa eu tirar o peixe, deixa eu contabilizar primeiro, deixa eu fazer dinheiro, deixa eu vender primeiro o peixe, aí depois de eu lavar, eu te dou. Aí a multidão já teria ido embora, e Jesus não usaria o barco dele. Você entende? Às vezes porque Deus não permite você ter resultados, porque Ele quer te encontrar disponível para usar a tua vida, para pregar o evangelho que Ele tanto precisa.